Testemunho de uma irmã que ouviu a voz de Deus em meio à prova. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma serva do Senhor que, em meio a uma crise que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Pai Celestial de uma maneira que só Ele pode fazer. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma fé simples, de uma obediência que muitas vezes passa despercebida, mas que Deus honra. E se você está passando por alguma dificuldade hoje, quero que saiba, Deus não desampara os seus. Ele conhece o seu nome, sabe onde você está e tem um plano para a sua vida. O começo da prova, quando tudo parecia desmoronar. Era uma tarde de sábado depois do culto da manhã. A irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, estava em casa, arrumando as coisas do almoço, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz do gerente do banco, sério, quase sem rodeios. Irmã Maria, infelizmente tivemos que negar o empréstimo. O nome da senhora está com restrição, e sem um fiador, não há como liberar. Ela segurou o telefone com as mãos trêmulas. Não era só mais uma negativa. Era a terceira vez naquele mês que uma porta se fechava. O aluguel estava atrasado, as contas se acumulavam na gaveta, e o salário do marido, que trabalhava como motorista de aplicativo, mal dava para cobrir as despesas básicas. Os filhos, ainda pequenos, perguntavam por coisas simples, um lanche diferente, um caderno novo, e ela sorria, dizendo que logo logo as coisas melhorariam. Mas, no fundo, o coração apertava. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama, como fazia todas as noites, e orou. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço luxo, não peço riqueza, só peço que o Senhor nos ajude a passar por esta prova. Dá-me forças para não desanimar. As lágrimas escorriam sem fazer barulho. Ela se lembrava das palavras do irmão que havia pregado naquele domingo. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Mas naqueles dias era difícil enxergar a saída. O sonho que mudou tudo, um aviso do céu. Naquela mesma noite, depois de muito chorar e orar, ela finalmente conseguiu dormir. E teve um sonho. No sonho, ela estava em um lugar escuro, como um túnel sem saída. De repente, uma voz, não era uma voz alta nem assustadora, mas clara, como se alguém estivesse falando bem ao seu lado, disse: Filha, cuidado com o que você vai assinar. Ela acordou de sobressalto, o coração batendo forte. O quarto ainda estava escuro, só o relógio no celular marcava 3h23. O marido dormia ao lado, sem perceber sua agitação. O que foi isso, senhor? Ela sussurrou, ainda meio atordoada. Na manhã seguinte, no culto de domingo, enquanto os irmãos cantavam, ela não conseguia tirar aquele sonho da cabeça. Cuidado com o que você vai assinar. O que aquilo queria dizer? A armadilha que quase a destruiu. 2 dias depois, o marido chegou em casa animado. Maria, encontrei uma saída. Um amigo me arrumou um empréstimo com um agiota. É rápido, sem burocracia, e dá para quitar tudo. Ela sentiu um frio na espinha. A palavra agiota já lhe dava arrepios, mas a necessidade falava mais alto. Mas e os juros? Ela perguntou, tentando manter a calma. São altos, mas a gente paga em 6 meses. É melhor do que ficar devendo para todo mundo. Ela foi até o quarto, ajoelhou-se mais uma vez e orou. Senhor, se esse não é o teu caminho, fecha essa porta. Não deixe a gente se meter em mais enrascada. Mas a pressão era grande. As contas não esperavam. Os filhos precisavam comer. E o marido, desesperado, já estava quase fechando o acordo. Foi então que, naquela mesma tarde, o telefone tocou novamente. Era o irmão João, um cooperador da igreja que ela mal conhecia direito. Irmã Maria, o Senhor me colocou no coração para ligar para a senhora. Não sei o que está acontecendo, mas Deus me disse para avisar. Não assine nada agora. Espere. Ela quase deixou o telefone cair. Como ele podia saber? Como Deus podia estar falando através dele justamente naquele momento? Irmão João, o Senhor não faz ideia do que está acontecendo aqui em casa. Não preciso saber, irmã. Só sei que Deus me mandou te avisar. Confie nele. Ela desligou o telefone com as mãos tremendo. Não era coincidência. Era Deus falando. A providência que veio no momento certo. Naquela noite, ela e o marido conversaram longamente. Ele no começo relutou. Mas e agora? O que a gente faz? A gente espera. Deus vai abrir um caminho. E Deus abriu. No dia seguinte, enquanto ela estava na fila do supermercado, uma irmã da igreja, que ela nem sabia que morava por perto, a reconheceu e veio conversar. Irmã Maria, tudo bem? Faz tempo que não te vejo nos cultos de quarta. Ela sorriu, envergonhada. É que as coisas estão difíceis, irmã.
mas estou firme. A irmã, então, olhou para ela com um sorriso estranho e disse: Sabe, ontem o meu marido recebeu uma promoção no trabalho, e Deus colocou no nosso coração de abençoar alguém. Não é muito, mas queremos te dar isso. E colocou em suas mãos um envelope. Quando ela abriu, lá dentro estava exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas mais urgentes. Ela não conseguiu segurar as lágrimas ali mesmo, no meio do supermercado. Mas como a senhora sabia? Ela perguntou, emocionada. Não sabia, filha. Só obedeci. A lição que ficou: Deus fala, mas precisamos ouvir. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a melhorar. O marido conseguiu mais corridas no aplicativo, um tio distante apareceu com uma ajuda inesperada, e o mais importante, eles aprenderam a confiar em Deus de verdade, não só de palavras. Mas o que mais marcou a irmã Maria não foi o dinheiro nem a saída da crise. Foi a certeza de que Deus fala. Às vezes em sonhos. Às vezes, através de um irmão que nem conhecemos direito. Às vezes, numa voz quietinha no coração dizendo: espera, confia, não desanima. Ela contou esse testemunho no culto de mulheres, e muitas irmãs choraram, porque também estavam passando por provas semelhantes. Uma delas, depois da reunião, veio até ela e disse: Irmã Maria, eu quase assinei um contrato desses também. Depois do que a senhora falou, vou orar mais antes de tomar qualquer decisão. E foi assim que Deus usou a prova de uma para abençoar a vida de outras. O que Deus quer nos ensinar com isso? Meu irmão, minha irmã, se você está lendo isso hoje e pensa: será que ainda tem jeito para a minha vida? Eu quero te dizer: tem sim. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Às vezes a saída não vem do jeito que a gente espera. Às vezes Deus nos manda esperar, quando tudo dentro de nós grita para correr. Às vezes, ele fala de maneiras que a gente nem percebe de primeira. Mas uma coisa é certa, ele não nos abandona. Se você está em uma prova hoje, não tome decisões por desespero. Ore primeiro. Não se afaste da igreja. É na casa de Deus que encontramos força. Não ache que sua situação é sem saída. Deus faz caminhos onde não há caminho. E se você já passou por algo assim e Deus te livrou, conte para alguém. Seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. Uma oração para quem está na prova. Vou orar por você agora, irmão, irmã. Feche os olhos onde estiver e repita comigo no coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Não sei como vai ser, não sei quando vai melhorar, mas eu confio em Ti. Se eu estou errado em algo, me mostra. Se eu preciso esperar, me dá paciência. Se eu preciso agir, me dá sabedoria. Não deixe eu tomar decisões pela minha força, mas guia os meus passos. Eu creio que Tu és fiel e que não vais me desamparar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus que nunca nos deixa. Hoje a irmã Maria e sua família estão firmes. Não são ricos, não têm tudo o que querem, mas têm paz, porque aprenderam que Deus não falha. E se Ele fez por eles, pode fazer por você também. Fique firme, confie, e veja o que Deus vai fazer. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.